E isso aconteceu com Pedro, porque Pedro ele era sanguíneo. Tudo ele resolvia na força do braço, tudo ele resolvia na ponta da espada. Mas agora não. Agora a única espada de Pedro é a palavra de Deus. Ele vai para o templo, volta para o templo e começa a pregar. E acontece um grande derramado do Espírito Santo naquele lugar, por causa da pregação de Pedro. Olá, graça e paz, aqui mais uma vez para dividir um pouco da palavra de Deus com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Em Atos dos Apóstolos 2:37, fala: ouvindo eles isto, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. No mesmo livro, em Atos 3, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Aos que entravam, ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele se pôs em pé e andou entrando no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse Pedro que agora está em evidência, ele já não é mais aquele Pedro que negou Jesus da frente da empregada de Pilatos. Esse Pedro agora já não é mais aquele Pedro que negou Jesus na fogueira. Esse Pedro agora que está em evidência, ele já não é mais aquele Pedro que saiu chorando desesperado quando o galo canta. Esse Pedro agora, ele é um Pedro transformado. E a Bíblia diz que por causa desse episódio, eles pegaram Pedro e João e prenderam. E foram interrogá-lo, mas não achando com quem incriminar, soltaram eles. Quando Pedro volta para o templo, eles questionaram por que motivo aquele milagre aconteceu. E Pedro foi bem sincero: arrependeis e converteis dos seus pecados. E a Bíblia diz também que por causa daquela causa que aconteceu, o templo se estremeceu por causa da glória de Deus, de tamanha glória de Deus. No mesmo livro fala, Atos 3:19, arrependei-vos e converteis para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério para a presença do Senhor. Ou seja, esse livro ele é muito rico, ele fala muito sobre arrependimento, mudança, transformação, e isso me chamou muita atenção. Pedro, ele teve uma grande transformação, porque esse Pedro agora, ele volta para o templo e começa a pregação. Uma pregação contundente, uma pregação com veemência, com muita propriedade. E a Bíblia fala também que por causa dessas coisas, quase 3.000 almas foram batizadas, porque a Bíblia, quando a gente se converte, quando a gente vai para a presença de Deus, duas coisas essenciais têm que acontecer. Primeiro é o nosso batismo nas águas. Depois do batismo nas águas, a gente vai lutar pela nossa convenção, que é o batismo com o Espírito Santo. Todo dia nós temos que renunciar a alguma coisa, porque aquela velha criatura que havia em nós já não existe mais. Temos que lutar por uma nova vida, por uma nova renovação de mente. E isso aconteceu com Pedro, porque Pedro ele era sanguíneo. Tudo ele resolvia na força do braço, tudo ele resolvia na ponta da espada. Mas agora não. Agora a única espada de Pedro é a palavra de Deus. Ele vai para o templo, volta para o templo e começa a pregar. E acontece um grande derramado do Espírito Santo naquele lugar, por causa da pregação de Pedro. Então, isso só mostra que quando a gente vai para a presença do Senhor, nós temos que nos libertar cada dia. Cada dia é uma libertação. A libertação ela não vem totalmente de uma vez. Ela vem gradativamente. Ela vem dia após dia. Então,
Quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que acontece é ser batizado nas águas. Depois vem o processo, né? Porque tudo isso é um processo. Vamos lutar para buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque só com o Espírito Santo é que nós venceremos todas as coisas. Só tendo o Espírito Santo é que muitas coisas vão se desfazendo. Aquilo que fazia mal a gente já tem cautela, a gente já não deixa qualquer um andar com a gente muda automaticamente. É uma forma de nascer de novo. Aquilo que a gente fazia, aquelas práticas que a gente já fazia antes, a gente já não faz as mesmas práticas. Se roubava antes, agora a gente já não rouba mais. Se mentia antes, agora a gente já não mente mais. Se fazia qualquer coisa que desagrada a Deus, hoje a gente já não faz mais, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. O próprio Espírito, ele não deixa a gente fazer. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo logo brada no nosso coração. Isso é errado. Isso não pode. Isso não está certo. Então, a importância de nós termos o Espírito Santo é essencial. É uma coisa que nós não podemos descartar de maneira alguma. Porque o Espírito Santo, ele nos livra de tudo, ele nos livra de muitas coisas. Ele fala quando nós não estamos bem, por exemplo, quando você vai vestir uma roupa que não é apropriada. Ele logo brada no teu coração. Essa roupa não está bem. Essa roupa não é para você. Essa roupa não condiz contigo. Como vamos entrar em algum lugar, por exemplo, em algum lugar da perdição, que não agrada a Deus, Deus ele brada no teu coração. Isso não é para você. Isso você não pode fazer mais. Isso já não faz parte de você. Então, tudo que você vai fazer com o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, que não é da vontade de Deus, ele te fala. Isso não pode, isso não deve, isso não pode. O Espírito Santo, ele é muito lindo, porque ele não te acusa de nada, ele só te lembra. Isso aí você não pode fazer mais, isso aí já não dá mais para você. Quando você tem o Espírito Santo, tudo se resolve, tudo fica mais fácil, tudo na vida fica mais fácil para você. Você já não anda mais pelo que tu vê, você já não faz mais pela força do teu braço, você já não faz mais pela força do teu braço. Você é direcionado por algo que só quer o teu bem. A partir daquele momento que você tem o Espírito Santo, você já não anda mais sozinho, você já não é mais sozinho. Você tem alguém do teu lado que vai te falar toda hora o que você tem que fazer, o que você não deve. E se você persistir em fazer, porque Deus é assim, ele não te invade. Ele é tão educado que ele não invade o teu espaço. Se você quer, bem. Se você não quer, bem também. Por isso que é a importância de nós termos o Espírito Santo, porque é só ele que nos avisa quando nós vamos cair em uma cilada. Porque toda vez que nós formos fazer alguma coisa, nós temos que orar. Porque se nós não orar, o perigo é iminente. O perigo está na nossa frente. A oração é outra situação que te leva, é um elo que te liga a Deus. A única arma que você tem também. E se você tem o Espírito Santo, ele não deixa você cair. Ele não deixa você fazer o que você quer, o que você quer, porque pela nossa carne nós fazemos só o que é errado. Mas nós não podemos andar pela nossa carne. A partir do momento que temos o Espírito Santo, nós somos guiados por uma força maior, por um ser maior. Ou seja, nós somos guiados por Deus, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos formou, e ele só quer o nosso bem, ele quer andar junto com a gente. Que isso venha servir de lição para mim e para você. Não podemos andar pelo que nós vemos, não pela força do nosso braço, ou pela nossa carne. Temos que andar pelo Espírito, que é o Espírito Santo. É ele que nos guia, é ele que nos move, é ele que nos faz uma pessoa diferente a cada momento. Amém?